toda a carga que a gente faz a movimentação sempre utiliza 2 cintas. Né? Por experiência, a gente sabe que se uma falhar tem a outra. A gente fez a movimentação do avião que ficava dentro da Embraer. Então a última vez que aquele avião foi colocado lá foi em 1991. Hoje, quando tem uma corretiva, a gente está em cliente, a gente põe como emergência máxima. Esse é o nosso grande diferencial hoje com a nossa concorrência. O caminhão quebrou, a gente vai fazer de tudo, é de noite, é final de semana, vai resolver o problema, independente do horário, do dia. E você começa a perceber que não é só o peso do custo que aumenta muito na manutenção, mas é o que a gente deixa de ganhar, que é o equipamento, ele quebrou, a gente fez a manutenção, mas não gastou tanto na manutenção, tá? Mas foi 5 dias parado. Então a manutenção pra gente é um ponto fundamental nisso. Olá, sejam muito bem-vindos ao CEPAcast, um programa voltado para você, amigo transportador, embarcador, profissional da manutenção, onde aqui a gente tem um bate-papo voltado com temas que nos conectam ao mundo do transporte. Hoje vai ser um programa muito especial. Eu convido você a pegar aí papel e caneta, porque eu tenho certeza que vai ter muitas dicas bacanas para você. Hoje, o tema do nosso podcast vai falar sobre por trás da força, como os guindastes movem o mundo. Então, hoje nós vamos falar de carga pesada mesmo. E para falar desse tema tão bacana, nós trouxemos aqui hoje nós trouxemos 2 convidados para participar conosco. Então, sejam muito bem-vindos, Kilder e Lucas, que são lá do Grupo União Guindastes. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Prazer, Marcelo, muito obrigado pelo convite aí, estou muito feliz de estar aqui hoje aí contribuindo com vocês. Legal, muito bom. Marcelo, prazer a todos, Lucas, meu nome. É um prazer estar aqui, estou muito feliz com esse dia, a gente sempre admirou a CEPA, né? A gente teve colaboradores que trabalham com vocês hoje, então a gente sabe da história da empresa e tem essa admiração. Que bom, que bacana. Bom, então hoje vai ser um bate-papo aí recheado de dicas, a gente vai falar um pouco sobre história, né? Então vai ser bem bacana. Então, como é um bate-papo bem recheado de conteúdo, eu não poderia fazer diferente. Eu criei aqui um roteiro, porque como tem bastante assunto, teve bastante pergunta vindo também do nosso público aí para estar fazendo para vocês, tá bom? Para a gente começar, eu queria saber de vocês, qual a posição de vocês lá na empresa? Antes de começar, a gente primeiro tem que, como comum do União, a gente dar uma lembrança aí para você. Opa, olha aí que coisa boa. Agradecendo esse convite aí. Opa, muito obrigado, que legal. Olha aí, pessoal, ó. Que bacana. Isso é uma lembrança da empresa, você está sempre lembrando da gente. Opa, que legal. Forma de gratidão. Muito bom, muito bacana. Muito obrigado, hein? Te agradece. Ó, o bate-papo hoje já começou bem, né? Já começou bem. Mas vamos lá, o Kilder e Lucas, fala para mim um pouquinho sobre a posição de vocês na empresa hoje. Eu sou o CEO, né, proprietário da empresa. Legal, bacana. O famoso filho do dono que virou dono. Ah, legal, que coisa boa, bacana. E você, Lucas, o que você faz lá? Hoje eu sou o gerente de manutenção, cuido de toda a parte da frota da empresa. Eu já estou lá há 11 anos. 11 anos? Entrei como ajudante, legal. Tinha um pouco de experiência já com manutenção de equipamentos, porém, legal. Uma grande história da minha vida, minha carreira profissional, foi construída lá dentro do Grupo União. E hoje eu estou no cargo de encarregado de manutenção há 7 anos. Que bacana. É um grande piano para levar nas costas manutenção, hein? Sim, demais. Legal. Muito bom. Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta e vocês fiquem à vontade, quem quiser responder, mas eu acredito que vai ser o Kilder aí, ó. Para a gente começar e a gente apresentar aí para o nosso público, ô Kilder, conta um pouquinho para mim da história do Grupo União, como que surgiu, há quanto tempo que tem a empresa, o que vocês fazem, se só é guindaste mesmo. Conta um pouquinho para a gente da história aí. Se você quiser também responder, tá, Lucas? Vocês fiquem à vontade. Sim. Aqui nós estamos em amigos, tá bom? Ele faz parte, né, da história. 7 anos aí. Bom, União, né, como eu falei, filho do dono, né, União começou há 34 anos atrás, né? 34, legal. 34 anos atrás, em 91,
Na verdade, ele começou com um rapaz que tinha desmanche de carro, né? Legal. O famoso desmanche ali. Uhum. E junto com o delegado, ele começou a conversar com o delegado e conseguiu, né, um serviço na época, em 91, sobre a remoção dos veículos apreendidos pela polícia, né, batidos, acidentados e tudo mais. Uhum. E aí ele conseguiu pegar esses veículos para trazer para o pátio dele fazer a guarda. Como ele não tinha muito interesse nisso aí, ele chamou, né, um amigo, na época um amigo dele, e esse amigo, né, entendeu que precisava de uma pessoa também de sócio para estar lá trabalhando, né, mão na massa lá para fazer acontecer. E aí esse amigo chamou outro amigo, que aí é meu pai. Ah, que legal. E começaram então o primeiro auto-socorro União Sucatas, né? Ah, que legal. Então Do começou lado- com a remoção de veículos, então. Com a remoção de veículos, né? O antigo bola branca que existe até hoje. Ah, né? sim, sim. Que legal, Exatamente. que bacana. E aí começaram a fazer, e em 91, 92, por desentendimento ou condição ali, o meu pai se retirou da sociedade, foi fazer outra coisa, ele era vendedor de carro até. Ah, vendedor de carro. Vendedor que de legal. carro, de tudo um pouco, né? Sim, sim, É uma sim. grande carreira também. Que legal. E aí, né, foi fazer outras coisas lá que não estava dando certo à sociedade, e o delegado que então tinha passado por Bola Branca essa construção, que antes era o delegado fazia uma carta, né, de autorização para fazer esse tipo de serviço, pediu para o meu pai voltar para fazer o serviço para manter a qualidade que tinha antes, que não estava tendo, né, até então. E aí ele falou que voltava, só que com uma outra condição. Ele seria o dono. Então ele comprou o União em final de 91 para 92 ali, Tá. né? E começou a então fazer o serviço somente ele como proprietário, né? Ah, De que auto-socorro para todas as polícias, na época o delegado que coordenava tudo mais. Entendi. E aí ele fazia esse serviço, e começou uns boatos, né? São José dos Campos, no interior de São Paulo, ali próximo, começou uns boatos de São Paulo que tinham empresas de guincho que faziam esse serviço que eles faziam, mas também fazia para seguradora, começou a fazer serviço para seguradora. Ah, que legal. Uhum. Então começou um pouco forte esse movimento lá, e o meu pai sempre fuçado, né? Sempre querendo entender mais, buscar mais, foi atrás disso aí, descobriu algumas pessoas que estavam fazendo esse tipo de serviço, estavam indo para os Estados Unidos numa feira para entender como que funcionava a seguradora lá, porque lá que era o forte. Aqui Olha no só. Brasil ainda não acontecia, não existia, né? Certo. Não tinha seguro de carro ainda, né? Uhum. E aí a primeira vez que meu pai foi para os Estados Unidos foi em julho de 92 para 93, ali, 92, e foi em julho de 92. E tem uma foto até, depois Isso. né, que ele chega no aeroporto e ele vê, né, na época, os guinchos, antes era só aqueles guinchos lanças, né? Certo. Então levava em torno de 1h30, 1 hora, 2 horas para guinchar um carro, né? Que você tinha que pôr a lança, travar e colocar na roda e fechar com corrente, levantar o carro, então demorava muito. Então quando ele chega no aeroporto, ele vê que hoje é normal aqui, né, aquele guincho plataforma com o carro em cima, né? Tem a foto dele no carro falando assim, meu, que é isso, né? Uhum. Que os Estados Unidos está ano-luz na nossa frente. Nossa, Olha a gente só. tá, meu, eles são extremamente evoluídos, né? Uhum. Diferente de hoje, que eu pego o celular e vejo ali, né? Como é que Exatamente. faz lá Sim, fora, né? Sim. Lá naquela época não existia isso, né? Então ele ficou, aí ele foi na feira, tem foto da feira dele vendo tudo aquilo lá. E o que a seguradora precisava era isso, era esses guinchos plataforma, né? Ah, o guincho plataforma. Que é um serviço rápido, né? Sim, sim. Serviço dinâmico e rápido, né? Aham. E aí ele voltou, ficou, né, tentando entender como que ele fazia, né, aquilo lá, como que ele entendia aquilo, e aí ele chamou o irmão dele, na época, que tinha um conhecimento um pouco maior de engenharia, Uhum. foram para os Estados Unidos de novo em dezembro. Uhum. Ele mostrou, né, um dos contatos da feira lá, ele foi até uma fábrica, ele mostrou o que ele queria, como que ele fazia, voltou para cá. E aí em 93, fevereiro de 93, ele conseguiu um pátio novo, né? Ele saiu ali do Bola Branca e veio onde é hoje o Açaí, aqui na Marginal da Dutra, um pátio ali maior. E aí junto com o irmão dele, ele contratou um mecânico. Legal. E o mecânico, né, na época, né, era um mecânico que faz tudo, né? Cuida da solda, serralheria, aí mecânico que faz tudo. Uhum. E aí o União já começa a sempre entender que manutenção é um ponto principal ali, né? Ah, que Então legal. já tinha uma pessoa ali sempre. E essa pessoa, junto com o irmão do meu pai e meu pai, criou a primeira plataforma guincho do Brasil.
Uau, olha, tem história então, União, hein? Mas, infelizmente, não foi patenteado, ou não foi entendida que era para vender, e sim ele fez com o objetivo, com o conceito de resolver o guincho para a seguradora. Então a gente não fabrica a plataforma. Né? Olha que legal, Mas o primeiro guincho plataforma nosso foi nós que fizemos. Olha que legal. Ó, para você ir de casa então, hein, ó, União é história, hein? Muito bacana. Sim. Que legal, ô Kilder. Bacana. E vocês então começam então a trabalhar com essa remoção de veículo mais com os guinchos plataforma a partir de 93? 93 para 94 a gente já começa a aumentar, né? E aí começa a criar, né, a cultura União, né? A base do tipo de serviço que a gente faz. Então a gente, eu acredito que a gente tem um grande diferencial hoje quando a gente fala, né, do nosso segmento, né, até de guindastes e transportes, em base dessa história, né? Que a gente vem do auto-socorro. Então, a gente sempre tinha que resolver, né? Então, a seguradora antigamente era muito usado para acidente, né? E a gente também trabalhava com a polícia. Então, todos os acidentes no município de São José dos Campos, ou, né, fora aí que a seguradora pedia, a gente fazia o serviço. Que legal. Então, de 93 ali que a gente começou forte com a seguradora, até os anos mais ou menos 2000, a gente estava com uma frota de quase 30 equipamentos. Uau. Próprios. Que legal. Fabricação nossa. Que bacana. Então, assim, a gente, né, era muito forte essa questão. Então, a gente tinha desde o guinchinho 3/4, né, o guinchinho leve, que a gente chama aqui, né, até os guinchos pesados, né, que eram aqueles robustos, né, que com lanças para pegar caminhões pesados, e tinha um MUC para serviços de seguradora, né, caminhão tombado, ônibus tombado. Então, a gente fazia toda essa parte aí, né. Legal. E uma dúvida, quando vocês fizeram esse primeiro guincho aí no projeto da plataforma, já contemplava a Asa Delta embaixo ou ainda não? Não, era só plataforma mesmo. Era só plataforma. Não era tão... aos pouquinhos foi desenvolvendo. Foi evoluindo. Olha que legal. No começo ainda não. No começo era só plataforma. Que bacana, que legal. Bom, então a gente seguindo o nosso roteiro aqui, tem alguma... O nome União sugere alguma coisa? Tem alguma coisa especial no nome União? O nome União foi porque foi lá no começo, né? União, Auto-Socorro União foi por conta da união dos 3 sócios, né? Que por causa dos sócios, legal. Que eram totalmente... um era sucateiro, né? O outro era dono de loja de construção. Tá. E o outro era vendedor de carro. Então era a união dos 3. A união dos 3. Né? Legal. E aí fez isso aí. E aí depois meu pai comprou a empresa e ficou... E utilizou até hoje. Hoje é o Grupo União, né? Porque tem um grupo que... Legal, isso que eu ia te perguntar agora. Então, vocês não fazem só a parte de remoção de veículo, como a nossa temática tem o guindaste também? Como é que foi daí? Então, foi assim, a gente foi evoluindo, né? A gente foi se evoluindo aos poucos. Então, em torno de 2006 ali, mais ou menos 2006, a gente tinha bastante caminhões pesados, plataformas grandes, e aí a gente começou, como meu pai sempre falou, né, abrir braços, né? A gente começou a entender que o serviço de seguradora estava começando a ficar um pouco mais aberto para concorrência, né? Todo mundo podia pegar um guincho e fazer serviço, né? E ir trabalhando diretamente com licitação, porque aí começou, não era mais o delegado, né? Começou a dividir, né? Todos a parte governamental, né? Então, Detran, Ciretran, né? A municipal, a prefeitura. Então, foi arrumando, iam ter várias licitações. Então, a gente começou a entender que começou a ficar um pouco mais competitivo, né, o mercado. Então, a gente começou a abrir outros braços. Como a gente, né, tinha uma condição boa e uma condição de equipamentos bem abertos ali, uns leques abertos, então a gente começou a abrir braço com isso. Então, em 2006, mais ou menos, a gente começou a fazer transporte de máquinas e equipamentos sobre rodas. Uau, que hoje é um dos nossos setores também, né? Um dos nossos segmentos que a gente atua hoje é especializado nisso aí. A gente faz todo tipo de transporte de máquinas e equipamentos sobre rodas, né? Então, desde a plataforma elevatória, né, empilhadeirinha, tesourinha ali, até retroescavadeira, transformador, máquinas pesadas aí. Então vocês têm os caminhões prancha também? Temos caminhão prancha, caminhão... Olha que legal. Plataforma, todo esse tipo de
de equipamento aí para fazer isso aí. Tá, e uma pergunta, Kilder, então você tem carreta-prancha e caminhão-truque? Caminhão-truque, caminhão-plataforma. Olha que legal, bitruque também. Bitruque com plataforma, né, móvel, plataforma fixa. Olha que legal. Variedade de equipamentos até hoje. Então bacana, a gente vai até pedir para depois o pessoal colocar umas fotos dos seus equipamentos aqui para o nosso público ver, que vai ficar bem bacana. Sim. Muito legal, Kilder. Bacana. Mais alguma coisa aí do braço da empresa aí, Kilder? E aí, com essa ideia de sempre estar desenvolvendo, né? Sempre estar crescendo, né? Aí já entra o Kilder, né? O Kilder menininho, sempre ali com guincheiro, né? E ajudava, e na época a seguradora fazia táxi, ia junto, e sempre apaixonado com essa parte, né? De operação, de estar no guincho, de estar lá na ação, né, vendo. Então eu sempre, desde criança, eu sempre trabalho desde de pequeno no pátio, no guincho, né, junto com o motorista, fazia viagem com a seguradora, ia junto. Olha que legal. Então sempre vivendo isso aí. E aí lá para 2010 mais ou menos, né, eu estava na operação, eu já estava trabalhando toda a tarde lá, né, ia estudar e depois ajudava a trabalhar, gostava disso também. E aí a gente contratou, eu lembro de uma época a gente contratou um motorista para guincho, só que ele operava muque. Muque, olha que legal. Antigamente ele tinha experiência com operação de muque, né? E a gente tinha um muque mais para seguradora, para fazer seguro, nada além disso. E eu lembro que ele sempre falava, cara, esse equipamento aí parado, vocês estão perdendo, vocês têm que trabalhar de hora, vocês têm que seguir pro, né? E aí a gente sempre vendo isso aí, começou então a fazer isso aí. Então na época a gente tinha um cavalo, né? Um cavalo que a gente faz tudo, né? Ele tinha lança, ele tinha quinta roda, ele tinha muque. Olha que legal, um híbrido então. Exatamente. Que era focado para a seguradora, né? Certo. Tô na operação lá, um acidente, o que precisar tem aqui. Então era sempre esse ponto. E aí a gente tinha 2 desse equipamento, aí a gente pegou um, né? Sempre nessa ideia de inovar, de fazer. A gente tinha um caminhãozinho plataforma trucado, então a gente tira a plataforma dele, pega o muquezinho do cavalo e coloca nele, e aí transforma o primeiro muque nosso. Uau, que legal, cara, que história. Então, e aí a gente começa a entender, então eu desde aí eu comecei a trabalhar mais no administrativo, então eu junto criei as propostas, a prestação de serviço com o MUC, e aí já para diária, né, que é diferente da seguradora, que era KM rodada, e a gente já faz um contrato, né, de serviço para diária, para mínimo 10 horas, mínimo 5 horas, qual valor hora, aí já não é orímetro, já não é KM. Então a gente começou a ter toda essa mudança, que parece que é a mesma coisa, mas são bem diferentes, são linhas bem diferentes. Então em 2010 ali, até para chegando em 2012 ali, a gente começa a comprar outros equipamentos, e aí a gente começa a seguir no segmento de movimentação de carga, que a gente chama. Legal. Né? Então hoje a gente segue com 3 linhas de segmentos, né? O segmento do guincho, do transporte e da movimentação de carga. Que legal. Ó, então hoje vai ter muito papo pra gente falar aí, vai ser bem legal. Conteúdo, né? Vai ser legal. Bastante história aí. Então, ó, você amigo aí, ó, não esquece aí papel e caneta, que a gente tem bastante assunto aí pra gente falar. Bom, eu vou entrar agora aqui então no nosso roteiro, pra gente conversar, e é um roteiro bacana aí, inclusive tem até bastante pergunta aí do nosso público, tá? Agora uma pergunta aqui para ambos aí, vocês fiquem à vontade, quem quiser responder, tá bom? Embora o Kilder já falou um pouco, mas vocês podem aprofundar um pouquinho mais. Quais são os principais serviços aí que vocês oferecem com os guindastes? Cara, hoje a gente tem, né, a gente veio desde 2010 ali focado bem nessa parte de movimentação, então hoje a gente tem um leque bastante grande de equipamentos. Então a gente trabalha desde do muquezinho pequeno, né, do muquezinho para transporte, para pegar alguma peça, alguma movimentação ali pequena, né, para levar alguma coisa curta, mais leve também, até os guindastes articulados em difíceis acessos, em indústrias, né, que não conseguem linhas que você não consegue, né, a remoção industrial para montar e desmontar linhas inteiras, né, a gente faz toda essa parte, e até os guindastes telescópicos, que aí a gente tá falando de grandes, né, peças aí para elevação, para levar, né, a gente fala de raio, né, a distância dele. Temos bastante raio aí com os equipamentos, então a gente tem um leque bem grande aí nessa parte aí da parte. Que legal. E quais os tipos de guindaste vocês operam e em que situação
cada um é mais indicado? Já que vocês têm vários equipamentos aí. Hoje todo 90% aí dos serviços aí, aqueles clientes que não nos conhecem ainda, que precisam de um serviço, não conhecem o tipo de serviço, a gente faz uma avaliação, né? Primeiro, antes de até fazer a proposta e tudo mais, até. Então tem um avaliador técnico que ele verifica, né, o serviço, que é uma coisa um pouco mais técnica mesmo, mais complexa. Então, né, um lugarzinho de acesso mais fácil, coisinha pequena, a gente tem o MOOC ali, né? Até um cavalinho que é menorzinho, acesso para poder entrar, fazer um serviço mais leve, mais rápido. Né? Indústria, em lugares com difícil acessos, né, em questão de altura, largura, para fazer movimentação, a gente tem os guindastes articulados, né, que ele faz a movimentação, né, eles articulam muito, trabalham muito isso, e aí, grande porte, coisas maiores, a gente tem um guindaste telescópico, né, que aí precisa de um espaço maior. Uma dúvida aqui, a dúvida minha, hoje, de equipamento, qual é o equipamento que mais... qual é o equipamento que você tem aí na empresa que consegue içar a maior massa de peso aí? Qual que é o equipamento? Hoje é 120 toneladas. 120 toneladas. Sim, carga Vocês máxima. têm equipamento de 120 toneladas. Sim. Isso. Bem legal, muito bom, muito bacana. E tem alguma operação que foi especialmente desafiadora ou marcante? Cara, tem duas operações que minha memória é bem viva com isso aí. Imagino que foi muito marcante, né? Que foram bem movimentadas. Uma delas, né, que foi ano passado, foi em junho do ano passado, a gente fez a movimentação do avião que ficava dentro da Embraer. Então ele foi instalado lá para, né, um troféu que eles chamam lá, né? Você foi na Embraer lá, a entrada lá era o avião lá dentro. Então a última vez que aquele avião foi colocado lá foi em 1991. Uau! Então a gente teve que fazer a operação, a retirada desse avião dali, né? Eles iam fazer uma pintura e agora está na frente. Então quem chegar para ir para o aeroporto de São José dos Campos, a primeira entrada lá da Embraer é o avião de cara, e é o avião que nós colocamos. Então a gente tirou ele lá de dentro, né, e colocamos. Então qual que foi o grande desafio? É que aquele equipamento eles não queriam desmontar, então a gente tinha que tirar ele perfeitamente do jeito que estava. Então o engenheiro até da Embraer acompanhou, falou onde a gente deveria pegar ele, fazer todo o içamento. Então a gente fez o projeto de pegar ele, e para ajudar ele estava um pouco inclinado, né? Nossa, então a gente trabalhou a cinta toda para pegar ele desse jeitinho, para chegar próximo, fazer o prefeito coloca na carreta, transporta com a asa com ele na carreta desse jeito, montado, leva ele. Então a gente teve que fazer 3 patulamentos do guindaste, né, 2 guindastes, fazer um movimento para tirar, para até passar na rua e tudo mais, até chegar na manutenção, fazer a reforma e depois voltar com ele pro lugar onde ficou, né, onde está hoje. Olha que legal, ó. Então você em casa aí, ó, que for no aeroporto de São José, União tem história ali, hein? Na hora que você chegar, você já vai ver. Que legal. E a segunda operação que chamou muita atenção nossa, que foi um trabalho também muito, vamos dizer assim, trabalhoso, mas no final valeu muito a pena. A gente fez uma operação junto com a Vibras de alguns foguetes, né? Uau. Então os foguetes, eu lembro até hoje, são 18,8 toneladas que eles pesavam. E o que era o ponto, né, assim, que mais preocupante? Eram 2 equipamentos, 2 guindastes simultâneos, que ele pegava o foguete, né, e fazia a verticalização desse foguete para colocar na base central. Uau. Só que o ponto principal qual era? Ele pesava 18 toneladas porque era 18 toneladas de pólvora. Meu Deus! Então qualquer movimentinho fora do controle ali, então a gente fez num domingo, onde a maior quantidade de pessoas não estavam lá perto. Então foram 8 pessoas somente ali fazendo essa operação, com um risco, lógico, totalmente controlado, mas... Sim, né? Mas existia. Grande risco, né? Que legal, cara, que desafiador, hein? Que bacana. E antes disso a gente levou eles para diversas áreas para fazer testes, né? Vazio, né? Ele vazio, aí colocou só que também... água para mesmo peso, para testar. Isso, para simular, só que porém por ser um custo alto da estrutura, então toda vez era um serviço complexo, né? Tinha que ter muito cuidado, não podia bater. Óbvio que nenhuma carga pode bater, mas ali principalmente essa, né? Especialmente essa, exatamente. Então foi um tempo ali de desafios com esse... Foram quase 3 meses fazendo esse simulado para fazer o real em um dia.
levava pro CTA, voltava pra Vibraz, né? Inteligência emocional, paz, calma, Tudo tranquilidade envolvido. tem que estar no currículo do Sim, operador, né? Exatamente. Que legal, muito bom. Ó, tem um bloco aqui bastante interessante, que aí agora vai bem direcionado para o Lucas, tá, Lucas? Nós vamos falar um pouquinho sobre manutenção e, lógico, a confiabilidade da manutenção. Sim. Então, Lucas, ó, fala um pouquinho para mim como que funciona a rotina da manutenção de guindastes. Foi uma pergunta que mandaram para a gente que eu achei bem legal fazer. Existe alguma frequência padrão ou depende do uso? Fala um pouquinho para mim. Hoje a gente faz a frequência padrão, que no caso é o quê? Revisão. Tá. A gente tem ali um cronograma de revisões. 250 horas a gente faz a revisão de óleo e filtros, a cada 250 horas. Tá. Tem a de 500 horas, que a gente já troca alguns outros componentes. Tá. Aí entra a parte de correia, filtro hidráulico, que não se troca toda vez com 250. Tá. Então a gente segue esse cronograma, essa Tá. frequência que o fabricante indica. Legal. Hoje a gente trabalha com multimarcas, né, não só uma. Então Tá. a gente atende o que as concessionárias, as marcas pedem. Uhum. E tem as outras manutenções que é fora de frequência também, né? Que dá algum vazamento, algum problema Sim, assim, que é comum de que é equipamento, comum. que a gente atende. Mas a parte de frequência é sim a parte de revisões. Tá. A gente segue o que está no manual, né? Legal. E se a gente fosse colocar assim, quais são os principais desafios da manutenção dessas máquinas tão robustas? Eu imagino que é um desafio descomunal, né? Sim, além da complexidade da manutenção, porque ali a gente não precisa apenas de uma pessoa com conhecimento hidráulico ou eletrônico ou mecânico diesel, não. A gente precisa de todo o conhecimento, Legal. porque não tem como você ter vários mecânicos para cada segmento. A gente tem que ter uma experiência no mercado, obviamente com alguns treinamentos. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que ter um pouco de noção, saber um pouco de cada coisa para poder desenrolar algum problema. Eu acho que um grande desafio que a gente tem é a parte de disponibilidade do equipamento, né? Creio eu que seja um problema para muita gente. Sim. Porém, quando o nosso cliente pede um serviço, a gente entende que por trás desse serviço tem toda uma equipe preparando esse serviço. Ele também disponibiliza outras empresas para trabalhar junto com a mão de obra, que vamos usar como exemplo, movimentar uma peça dentro de uma indústria. Ali tem a indústria em si, que está fazendo toda a parada de manutenção. Uhum. A gente tem os terceiros deles que está fazendo toda essa manutenção. E tem a nossa empresa que vai lá para dar esse suporte de içamento, de movimentação. Então, se a gente falha, a gente sabe que vai acabar prejudicando o cronograma de muitas pessoas, né? Legal. Então, a nossa grande preocupação hoje é com a disponibilidade do equipamento, Uhum. do nosso equipamento chegar no local na hora combinada, na data combinada, e poder trabalhar com segurança. Então, a gente tem que fazer de tudo ali para ele estar disponível quando o nosso cliente precisa, né? Legal. E poder trabalhar com segurança e ter toda essa dinâmica aí 100%. Bacana. Para o nosso público entender, você imagina que hoje uma transportadora, quem possui caminhão, pelo custo é muito difícil você ter um veículo reserva, né? Ter um caminhão reserva. Agora, imagina um guindaste, né? Com uma complexidade tão alta, um valor agregado muito alto. Isso. Então, assim, são veículos que geralmente nunca tem reserva. Então, a logística, a manutenção tem que funcionar muito bem, né? Eu imagino que deve ser um grande desafio aí. Uhum. E como que a sua equipe de manutenção se organiza para atender as operações aí em diferentes locais e prazos? Eu imagino que você atenda aí a nível Brasil. Qual que é a sua área de atuação aí? Hoje o nosso forte tá aqui focado no Vale, né? Tá, no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. A gente atende bastante a área de Petrobras, a gente está não somente em São José, mas a gente está bastante também em Santos, Cubatão, Arujá, Guararema também, a gente trabalha bastante. Tá. Então, graças a Deus a gente não tem muita manutenção corretiva, que a gente tem que estar indo para esses locais fazer, que eu acho que é o grande desafio. Inclusive, era até a nossa outra pergunta, que se o seu nível de corretiva ele é muito alto. A gente não é muito alto porque a gente tenta focar na preventiva. Claro. Como as preventivas são realizadas de acordo com o cronograma, a gente tem operadores que são muito atenciosos com os equipamentos, então, cara, tá faltando 100 horas para vencer a revisão, a gente já começa a prestar atenção nesse cronograma. Legal. Tá faltando 50 horas ou 20 horas. 10 horas de um equipamento nem sempre é um dia. Às vezes o equipamento chega a demorar 3, 4 dias para trabalhar 10 horas. Olha só que ele tá trabalhando, ele soma uma peça, desliga. Quando ele desligou, essas horas param de contar. Então é diferente dos carros que a gente conhece.
a gente não faz a revisão dos guindastes, no caso, por km, é por hora. Por hora. Então a gente converte, vamos usar um exemplo, a cada 15 mil quilômetros equivalem a 250 horas, que é o que a gente usa como referência hoje. Olha que legal, ó, você aí, ó, manutenção. Então, aproximadamente cada 15 mil quilômetros equivale às 250 horas trabalhadas, exatamente. Legal. Então, quando a gente consegue programar essa manutenção preventiva, vamos usar como exemplo aí, a gente está lá trabalhando em Cubatão. O operador avisa com antecedência, a gente acompanha, então a gente se programa. Quando que a gente consegue tirar esse equipamento para revisão? No próximo sábado. Então a gente já programa toda a nossa agenda de manutenção, já vê a equipe que vai para lá fazer essa revisão e a gente desloca e faz. Então, quando a gente tem um baixo índice de corretiva, fica mais fácil, né? Legal. Agora, se tiver muitas corretivas em cidades diferentes, aí a gente precisa já depender de parceiros, né? Terceiros. Legal. A gente vai contratando pessoas de outros lugares para fazer parceria, para estar realizando essa manutenção junto com a gente. Bacana, muito bom. Mais uma pergunta aqui. Já houve alguma situação em que a manutenção foi decisiva para evitar um acidente ou um prejuízo maior? A gente sempre pega nisso aí nas preventivas, né? Legal. A gente tenta ser decisivo na preventiva para não acontecer a corretiva, que também a gente sabe que corre o risco de ter acidentes. Legal. Como guindastes e até os caminhões que rodam nas rodovias, e obviamente eles correm um risco de causar um acidente por uma falha mecânica, né? Então a gente fazendo a nossa preventiva em dia, a gente ter atenção quando acontece uma corretiva. Hoje, quando eu tenho uma corretiva, a gente está em cliente, a gente põe como emergência máxima. Quebrou um caminhão, esse é o nosso grande diferencial hoje com a nossa concorrência. Certo. O equipamento quebrou, a gente não vai seguir o contrato de tem 24 horas para resolver e tal, não. O caminhão quebrou, a gente vai fazer de tudo, é de noite, é final de semana. A nossa equipe, né, que a gente veste a camisa da empresa com força, então eles tomam as dores do nosso cliente, a gente costuma falar isso lá dentro do setor, que se quebrou no cliente, a gente sabe que o cliente vai ter prejuízo, vai ter um desgaste emocional ali, então eles também se doem por isso e vão em cima para resolver o problema, independente do horário, do dia. Então, legal. O diferencial nosso é esse. A gente quebrou, a gente já vai com tudo para cima para resolver. E a gente fazendo essas preventivas acaba reduzindo aí, né, o risco de acidentes. Legal, lógico. A preventiva é a maneira mais barata, mais inteligente de se evitar acidente. Muito legal. Parabéns. Então, quando eu ouço você falar que a equipe está bem focada, está bem unida, bom... Tá certo, não? O nome União. Nome, exatamente. Então, inclusive tá com a equipe aí. Que legal, que bacana. Agora tem umas perguntas pro Kilder aí, o Kilder. Vamos lá. Agora, literalmente, aí a cadeira do CEO, né? Como a manutenção impacta diretamente nos resultados da empresa? Impacta absurdamente, né? Vamos falar assim, né? Acredito que... Hoje, um dos principais pontos no nosso segmento é combustível e manutenção. Combustível e manutenção. Também é o combustível e manutenção. Sim. O maior custo hoje da empresa ali é combustível e manutenção. Combustível a gente controla, né? A gente faz os treinamentos, a gente faz o controle junto com o motorista, a gente verifica junto com os postos para poder fazer a melhor condição, mas a gente tem um teto ali, né? A gente não consegue mexer muito. Manutenção, a gente já vem de muitos anos no mercado aí, né? Há 34 anos, então a gente tem bastante experiência, a gente já viveu na pele o que é não focar nessa questão que nem o Lucas estava falando de manutenção preventiva aí e deixar fazendo, né, apagando incêndio, né, o tempo todo, né? E aí você começa a entender, deixando equipamentos antigos aí, né, trabalhando, e aí você começa a perceber que não é só o peso do custo que aumenta muito na manutenção, mas também um ponto principal que a gente sempre conversa aí, o Lucas aí direto, é o que a gente deixa de ganhar, claro, né? Que é o equipamento, ele quebrou, a gente fez a manutenção, mas não gastou tanto na manutenção, tá? Mas foi 5 dias parado, quanto tempo você deixou de ganhar com o equipamento? Então, manutenção pra gente é um ponto fundamental nisso aí, né? Legal, muito bom. E existe alguns critérios que você considera ao investir em melhorias ou tecnologia para manutenção? Bastante. Hoje na nossa matriz lá, né, a gente tem um lado ali, né, uma parte ali da manutenção, acredito que
bastante desenvolvida, né? A gente tem um galpão grande, bem focado ali em ferramenta, em questão de todas as questões. Acredito que a vivência nossa aí, a gente vê as empresas aí deixando a manutenção no fundo ali, né? Isso. E a gente entende, como eu contei a história, desde o começo foi a manutenção que fez o nosso diferencial, né? Eu acho que a gente leva isso para a vida, né? A manutenção é a base de tudo ali. Você falou um ponto interessante que a gente sempre fala bastante nos nossos treinamentos, em consultoria, que a manutenção em algumas empresas é aquele departamento que só fica no fundo, onde não recebe visita de ninguém e ela é tratada como o departamento que mais gasta dinheiro da empresa. Aí eu sempre respondo o seguinte, então tira a manutenção de dentro da empresa. Aonde que você vai conseguir perpetuar o seu negócio, né? Então Exatamente. a manutenção é o pulmão de toda a empresa, né? Então bem tratada, bem gerida, trabalhando sempre os conceitos preventivos, lógico. O preventivo, além de custar menos, né? Valor, também você ganha em tempo, você gera disponibilidade mecânica. Muito legal. E você acredita que a manutenção pode ser um diferencial competitivo no setor de guindaste? Com certeza, Nossa, com certeza. Hoje, a cultura brasileira, né? O costume de deixar tudo para a última hora ali, então é um diferencial absurdo hoje. Se a gente entender que colocar como prioridade a gente fazer a manutenção antes que ela precise ser feita, já muda muito o jogo aí com muitos, né? Concorrentes que jogam. As empresas precisam começar a entender de parar de trabalhar no reativo, né? Quebrou, arruma. Quebrou, arruma. Vem antes, né? Trabalha certinho o seu plano preventivo para você só colher bons resultados, né? Exatamente. Muito legal. Tem um tópico agora aqui que vai falar sobre segurança e tecnologia. E aí, a participação dos dois aí, tá? Com certeza. Então, se vocês quiserem tirar no Paro Ímpar, joga quem for, vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Ó, a segurança é essencial nesse setor. Isso aí é fato, né? Sim. Então, eu imagino que vocês trabalham aí com uma carga de normas gigantesca em cima. Quais são os principais protocolos que vocês seguem? Hoje a gente tem muito forte, né? Como eu falei, desde sempre a gente trabalhou com auto-socorro, né? Com a emergência. Então, primeiro ponto de tudo isso aí é a segurança, né? Então, a gente sempre foi muito focado nisso, virou como uma rotina, né? Então, é um padrão disso aí, né? Hoje, a nossa rotina ser o primeiro ponto a falar é segurança, né? E além disso, a gente tem eu acho que os nossos operadores têm vamos dizer, uma sorte grande, como a gente trabalha em várias empresas, várias fábricas, né, várias indústrias aí, né, tanto aqueles novos que vivem fazendo integração, né, aqueles que já estão integrados nas empresas, têm o DDS, né, legal. do dia a dia. Então, assim, é sempre relembrado, sempre reforçado automaticamente pelos próprios clientes nossos, Exatamente. né. Olha que legal. Então, a gente sempre tem essa parte aí muito forte, né, de fazer, além dos nossos treinamentos internos, a gente tem um espaço lá para treinamento, a gente tem também a reciclagem forte nisso, né, tem alguns pontos, um que eu acho legal deixar aqui, interessante, que é o que a gente vê, né, muito operador novo que chega na empresa e comenta muito, que é um ponto que a gente vê diferente. A gente tem o MIP, né, Manual Interno de Processo, né? Legal. E um que eles falam que é por experiência própria, todo, sem exceção, toda a carga que a gente faz a movimentação sempre utiliza 2 cintas. Mesmo que seja uma coisinha, um negocinho só, coloca leve, tá? Não, sempre 2 cintas. Mas por que 2 cintas? Por experiência, a gente sabe que se uma falhar, tem a outra. Olha então, que legal. sempre. Então, é um dos pontos que a gente vê que o operador novo que vem é uma coisa que ele fala que do pessoal aí é uma coisa que, mas nunca vi isso. Aqui é MIP, é manual. Olha que legal. Tem que ter MIP, sempre Manual interno do processo. De processo. De processo. Legal. Exatamente. Parabéns, muito, muito bacana. Bom, a tecnologia tem mudado muito o setor aí, né? Quais inovações vocês já adotaram nos guindastes ou na gestão das operações? Eu acredito que, como a gente tem, né, esse costume bastante de estar sempre renovando a frota, né? Então isso é bem forte. A gente tem equipamentos, a frota nossa são frota nova que a gente vem renovando, sempre renovando. Acredito que os nossos fornecedores também vêm nessa linha,
da tecnologia, da inovação. Legal. Então, os nossos equipamentos vêm seguindo essa tecnologia nova, porque todo ano, né, os fornecedores, né, vêm com uma tecnologia nova e a gente, como vem renovando a frota, a gente vem adquirindo, né? E aqueles equipamentos que são novos, mas não tem alguma tecnologia, a gente geralmente implanta próprio nosso, né? Sim. Recentemente a gente fez a instalação de um controle num MOOCzinho, né? Que era um MOOC um pouco menor, já não vinha com essa tecnologia de controle, então o operador ficava, né, aquele famoso operador ficava lá no caminhão, operando ali, no manual, embaixo do equipamento e tudo mais. Hoje ele tem um controlezinho, então ele anda junto com o equipamento, né? Que legal. Então ele opera remoto, então? Remotamente. Olha que legal. Se o equipamento tá parado aqui e a lança tá lá na ponta, ele tá lá na ponta vendo a operação. O que ele tá fazendo? Exatamente. Uau, porque ele tá com que legal. remoto. Então, que legal. Tem toda essa tecnologia aí, né? Que a gente vem sempre renovando a frota, então vem adquirindo junto, né, essa parte aí, né? Então a galera do videogame aí se diverte com isso aí. diverte. Os caras vai bem, então. Sim. Vai bem, tem todo o sisteminha aí, né? Tem equipamentos aí que tem 30 metros de lança, por exemplo. Então o operador tá ali na base do equipamento operando manual, ele não tem uma visão total da carga, né? Que é o que ele tá içando. Então o controle dá o acesso do cara tá lá do lado da peça, obviamente não embaixo, né? Sim. Mas do lado da peça, fazendo todo o controle visual ali, entendeu? Então, isso é muita segurança. Os guindastes articulados hoje, que, né, pega a ponto, que nem ele falou, 32 metros, mas você imagina dentro de uma fábrica, né, cheio de máquinas, de tubulação. Então, já aconteceu o caso do equipamento tá lá fora, a lança entra dentro de uma janela, exatamente. Né, vai lá dentro, pega o motor lá dentro e joga para lá para fora na janela. Então, olha só que o legal. operador tá lá, nem vê o caminhão, né? Só vê muito a lã, complexo, né? Sim, tem muitas operações. Que legal. E existe alguma tecnologia que vocês estão de olho aí para o futuro? Eu imagino que tá cheio de tecnologia por aí, né? A gente está buscando agora implementar o sistema da telemetria, né? Que é o que a gente está vindo forte nisso aí para ajudar na gestão da frota. Legal. A gente gerir os custos de manutenção, custos de combustível, Bacana. a parte de segurança também na direção, né? Que a telemetria consegue entregar para a gente aí. Bacana. E a torre de controle que a gente busca também para tá ajudando a gente nessa gestão da frota. Não simplesmente que nem eu estou fazendo bastante curso, a gente vê bastante podcast sobre manutenção e gestão de frota. Sim. E o pessoal fala muito, não adianta você ter uma telemetria na sua empresa, sendo que ela está ali só para fazer dados. Se não tiver a gestão desses dados, como o nosso diretor sempre diz desde do começo, sem dados não há gerenciamento. Exato. Só que também não adianta você ter também os dados e não gerenciar, né? Exato. Então, a gente busca essas duas tecnologias aí para a gestão de frota, para estar ajudando a gente a reduzir custos e também, como pode dizer, aumentar a nossa segurança com os nossos operadores, os nossos equipamentos. Então, isso é o que a gente está forte hoje, né? Buscando, fazendo cotações, buscando parceiros. Legal. Até a gente já tem alguns parceiros aí para trabalhar junto com a gente, então isso já está sendo, pode-se dizer, implementado na empresa. Que legal, que coisa boa, bacana. Ó, vamos para um tópico aqui que também é voltado para os dois aí, vai falar sobre equipe e cultura, tá? Essa pergunta é legal, hein? Como é o perfil dos profissionais que operam os guindastes? Que tipo de formação necessária? Os caras precisam ser engenheiro para operar aí o guindaste? Qual que é o perfil aí? Primeiro que para operar guindaste ele precisa do treinamento, né, de guindaste, né? A gente tem ali para os nossos é cultural nosso, né? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Isso, então legal. Muitos dos nossos operadores hoje são pessoas, né? São colaboradores que começaram como ajudante, como sinaleiro. Olha, né? Que legal. E hoje são operadores de guindastes, né? Uau. Né? Tem um que começou como guincho, né? Um começou com ajudante mesmo. Ajudante do pátio. Ajudante do pátio. Os veículos lá. Então a gente, né? Quem quer ajuda, a gente ajuda. Bacana. Então, a gente tem muito forte isso aí, então a gente dá os treinamentos e tudo mais, né? Então tem treinamento também para fazer. Carga indivisível, né? Tem que fazer o curso de carga indivisível que tem que ter, né? E a carteira D, né? Tá. No mínimo a D, então. No mínimo a D. No mínimo a D do treinamento. Agora, em questão do perfil,
Eu falo que tem que ser uma pessoa extremamente atenciosa, né? Porque é um serviço extremamente com bastante atenção, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que ter muita coragem, tem que ser muito audacioso, porque você sentar na cabine de um guindaste de 120 toneladas não é simples. A lança balançando, você vendo e apitando. Se você não tiver coragem ali e atenção absoluta, para dar problema 2 segundos. Não é pros fracos, hein? Não. Não. Imagina. Liberar a máquina pesada não é pros fracos. Eu imagino. Ele não faz a força, né? Mas o cara tem que Exato, mas tá ali, né? Mas tá controlando ela. Tem uma pergunta que você já acabou respondendo, que se vocês têm programa de capacitação ou treinamentos internos. Vocês têm treinamento interno, né? Você já comentou que sim, né? Legal. Bastante. Bom, o nome Grupo União já diz muito, né? Como vocês cultivam esse espírito de união no dia a dia ali? Vocês se conversam bastante no dia a dia? Embora, né, o Kilder é o CEO da empresa, você está ali na manutenção. Vocês se falam bastante durante o dia? Os demais colaboradores da empresa? A gente, né, ele como líder ali, né, tem mais alguns outros líderes, como temos bastante braço ali, né, a gente se conversa bastante. O nosso grande desafio, na verdade, é que nosso tipo de serviço, né, os nossos operadores, nossos colaboradores, eles chegam cedo, né, vão embora e voltam no final do dia. Tem alguns que vai segunda e volta só alguns dias depois, né, que ficam fora. Então a gente é muito forte, né, nessa parte do endomarketing, né, fortalecimento da cultura, né, a gente entende que isso, acho que é dos pilares para a empresa estar sempre em crescimento, sempre em evolução. Acredito muito nesse ponto. Então a cultura, né, a cultura fortalecida, bem falada, bem explicada, né, vivendo full time ali, eu acho que é essencial para a gente estar. Então eu acredito que a gente está até onde está, 34 anos aí no mercado. Uma base delas, com certeza, é que a gente fortalece e foca muito nessa questão do endomarketing, né? Chama todo mundo e tem churrasco, e tem final de ano, festa de final de ano, e tem eventos, e chama todo mundo e faz bastante ações internas dentro ali para promover tudo isso aí, para a gente estar sempre focado nessa parte de cultura, né? Que eu acho que o nosso grande diferencial, o ponto principal é a nossa cultura, que a gente deixa claro que a união resolve. Legal. Exatamente. Né? O que esse união resolve? Vem daquilo lá atrás, do autossocorro. Né? Já é cultural, a gente está acostumado a chegar num problema, a seguradora ligar, o caminhão está tombado e o bombeiro brigando, o delegado falando, e a gente tem que ir lá para resolver. Resolver o problema, né? Resolver o desafio do cliente, né? Então a gente é cultural, né? A união resolve, a gente tem que resolver. Então a gente já está acostumado a ir para resolver. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o fim, mas tem um bloco bem legal que vai falar sobre sustentabilidade e responsabilidade social, que é um tema bem bacana, né? Sim. Que move bastante a gente. O setor de movimentação de carga também está se adaptando às questões ambientais. Sim. Como que vocês lidam com isso, a questão ambiental aí? Está bem forte, né? Muito forte, né? E acho que é até interessante esse ponto, né? A gente trabalha bastante com equipamentos novos, então ele está vindo com o Euro 6, né? Está vindo com essa questão da água, está vindo com essa condição aí. Então a gente trabalha muito esse ponto aí, que querendo ou não, essa sustentabilidade é importante para todo mundo, né? Quando possível, a gente trabalha também na questão da gestão da frota. Então a gente tem uma pessoa lá para fazer o menor percurso, né? Que, lógico, a roteirização, a questão da rota, lógico, né, que ajuda no bolso também, né? Isso aí não pode, mas também tem a questão de programação, né? Sim. Exatamente, então tem toda essa ponta aí que a gente tem bastante olhar para isso aí, que está crescendo bastante nisso, e é importante. Né? Que legal, bacana. Vocês participam de algum projeto social ou ação comunitária em Jacareí? Temos sim, a gente ajuda uma equipe no final de ano para levar presentes, né, para as crianças. A gente tem algumas participações com as igrejas da cidade ali, São José dos Campos, Jacareí também, temos bastante dessa parte aí. Bacana, muito bom. Legal, falar um pouquinho sobre futuro e inovação, essa pergunta é para o Lucas, tá, Lucas? Quais são os próximos passos da área da manutenção? Alguma inovação ou mudança no processo em vista?
Mudança no processo, bom, creio que sempre tem, né? Acho que toda empresa está sempre buscando evoluir, buscando melhorar. Como o Kider falou da parte, a gente está sempre conversando. A gente faz reuniões mensais, semanais sobre planejamento de toda a empresa, né? Não só da manutenção. Então, a gente está sempre buscando o que a gente pode evoluir. Legal. Porque o mercado está em evolução contínua, né? Então, se a gente não evoluir, a gente fica para trás. Então, hoje, a parte... Vamos usar um exemplo aqui que a gente está buscando evolução hoje. A gente está movimentando... as ferramentas internas, ajustando alguns lugares para ficar de mais fácil acesso. Legal. A gente a gente voltou, na verdade, a pegar pesado no 5S. Então a gente já está na etapa de estar organizando as ferramentas. Legal. O que é interessante, que a gente está implantando, né, já começou, já deu start, que é o nosso almoxarifado central. Boa. Antigamente, cada setor tinha o seu almoxarifado, controlava ali. Só que agora a gente tem uma pessoa focada nesse almoxarifado. Então, ela vai fazer toda a parte de compra, toda a parte de controle, de saída, de entrada. A gente disponibilizou um espaço, né, bem legal para ele poder trabalhar com isso aí. Que legal. Então, isso é uma inovação, porque a gente vai estar evitando ali desgaste necessário, falta de equipamentos, no caso que a gente utiliza bastante cinta. A gente tem um almoxarifado grande de cintas hoje, porque a gente... hoje a parte de cintas não é só uma cinta para um equipamento fazer um içamento. Imagina. Cara, deve ter diversos, né? De muita coisa, né? Várias capacidades, vários tamanhos. Tem corrente para içamento, cabo de aço. Então a gente tem que ter um almoxarifado bem definido. Legal. Sempre teve, né? Só que agora a gente está buscando centralizar e inovar mais nessa parte. Além do que eu já comentei da gestão da frota ali que a gente está buscando, tem essa parte que a gente já está em andamento também. Legal. Pessoal, eu estive fazendo uma visita para eles lá, pro Lucas, e eu vi a ampliação que eles estão fazendo um trabalho muito bom. Parabéns, viu, legal, Lucas? obrigado. O Kilder tá ficando bem bacana lá. Sim. Bom, muito legal. Agora pro Kilder, hein, o Kilder, quais são os planos para o futuro da empresa? Novos investimentos, expansão, novos mercados, como é que tá aí? Eu sou a favor daquele entendimento de que a empresa que não está crescendo, que não está movimentando, ela está morrendo, caindo, né? Sim. Então, a gente sempre está em movimento, sempre está em crescimento, né? O nosso foco para os próximos anos aí é o aumento de frota, né? A gente já está... O ponto de estratégia para o ano que vem é a renovação de 2 equipamentos e a gente vai colocar também mais 2 equipamentos novos ali para o segmento. Estamos com um início de projeto, né, para ampliar a nossa matriz e ir para uma sede em Taubaté. Que legal. Olha aí, cara. Já temos equipamento lá, né, com parceria dos nossos clientes, até estamos com alguns equipamentos na garagem deles lá, mas a ideia é a gente ter a nossa própria garagem ali. Que legal, então a gente vai crescer um pouquinho ali e futuramente, daqui a alguns anos, a gente crescer também para Pouso Alegre. Pouso Alegre. Estamos também olha que legal. De olho então, ali. Pega o sul de Minas aqui e Taubaté você consegue ir mais pro fundo do vale ali. Essa é a ideia, que aqui o vale a gente, né, para ali em Taubaté, dali para frente a gente não pega muito, a gente vem mais para cá, né? E legal. lá para cima também, então a ideia é a gente colocar esses 2 pontos ali. E é um setor bem produtivo, né? Tanto sul de Minas, o fundo do vale aqui tem bastante coisa também. Aí os clientes de lá buscam a gente, só que o problema é o custo do deslocamento, né? Deslocamento. Todo mundo sabe que para um caminhão se deslocar por quilometragem é um custo alto. Então, os clientes buscam, por conta de saber do nosso serviço, que a gente presta, o que o Kider comentou do União Resolve, é bem enraizado até nos nossos clientes. A gente ouve isso dos nossos clientes. Então, a gente quer ampliar para lá também para estar levando solução para eles de ter o equipamento ali perto quando eles precisarem e não ter um custo alto de estar deslocando daqui para lá, né? É uma forma mais acessível, né? A gente já, graças a Deus, conseguiu, né, andar o Brasil afora aí com os nossos clientes, né? Já fomos com equipamento até para Rondônia, Roraima, né? Bahia, né? Então, Bahia a gente vai todo ano. Então, a gente consegue mais, assim, atender mais, aumentar bastante o leque aí, a gente vai tá indo para essa linha aí. Legal. Uma pergunta aqui que não tá nem no roteiro. Um guindaste desse aí de 120 toneladas, 120, que vocês comentaram, ele em deslocamento, quanto que faz mais ou menos por quilômetro rodado? Vocês têm ideia aí? Mais ou menos? Média de combustível? De combustível? O combustível vai chegar entre 1 e 2. Eu acho que não passa 2. Não passa 2. Não passa 8 ali. Ele sem carga, quanto que ele pesa? 45 toneladas. 45 toneladas. E não só a máquina de 120. A gente tem uma 75, por exemplo,
que ela também pesa 45 toneladas. 45 toneladas. Porque a 120, a 75 ela já é com contrapeso Fixo, né? fixo ali nela, né? Mas a 120 o contrapeso vai fora, né? Vai então, fora. Então, para eu pegar os 120 toneladas, para eu trabalhar ela 100%, eu preciso dela e mais umas carretas, né? Para fazer o transporte. Nossa, para levar o contrapeso. Pra levar Exatamente, os contrapesos. exatamente. Olha, que interessante. No caso, tem os METs, né? Que tem para patolamento. Então, são peças grandes e pesadas. Tem a parte de gibe também, quando é um serviço alto. Então, a gente precisa o equipamento sozinho ali. Ele não faz. Não vai ter os acessórios. Ele sozinho, uma máquina de 120, equivale a uma de 70, por exemplo. Exatamente. Né? Aí a gente monta ela com os acessórios para ela virar uma 120. Que legal. Muito bom. E como vocês enxergam o futuro do setor do guindaste no Brasil? Essa eu quero que os dois respondam aí. O Kilder e o Lucas. Como que vocês enxergam o futuro do setor de guindaste no Brasil? Vou falar a primeira parte da manutenção aí. Pode tirar o coroinha para vocês quiserem. Não, é legal a gente ver que, falando um pouco sobre marcas também, a gente via antigamente, né, as grandes empresas que a gente tem como referência aí, antigas no mercado e que são grandes em equipamentos, utilizavam mais marcas alemãs, né, marca europeia, os equipamentos que são um custo muito mais alto. Então, hoje, a gente vê até essas empresas grandes utilizando as máquinas chinesas, que estão vindo forte no mercado. Estão vindo forte, né? Estão vindo com muita qualidade, sim. A manutenção está mais fácil, eles estão utilizando algumas peças que a gente utiliza no Brasil, então isso facilita muito para a manutenção, e creio eu que com a chegada dessas máquinas chinesas, o mercado vai aumentar, porque o custo dela é um pouco mais baixo, então acaba aumentando o poder de compra. Que legal. Renovação de frota, tecnologia, então. Tá vindo com tecnologia e tudo mais. A máquina chinesa hoje está vindo com tecnologia de ponta. Olha só de que ponta. legal. E são equipamentos que a gente tem confiabilidade de pôr para trabalhar no nosso cliente, porque a gente sabe que vai fazer o serviço e não vai ter dor de cabeça. A gente tem experiência com isso no caso. E também outros parceiros que trabalham também, a gente se vê falar nesse mesmo assunto. Legal. Que hoje as máquinas chinesas estão vindo, dominando o mercado e com bastante tecnologia. E falando do mercado em si, né, é aquilo que eu falo, né? A gente tem algumas, né, crises aí, mas é normal para todo mundo, né? Sempre teve, sempre tem. Eu brinco que a linha política só muda o tipo de cliente que eu atendo, né? Então, dependendo, há uns anos atrás a gente atendia muita indústria que vinha dinheiro de fora, e agora a gente atende muito indústria que vem dinheiro de dentro, né? Então só muda um pouco o cliente, mas o serviço eu não vejo uma questão de diminuir, muito pelo contrário. Tem tendência a aumentar, né? Eu enxergo a tendência a aumentar muito. Muito. Legal. Agora uma pergunta aqui para os dois, né? Agora nós estamos bem no finalzinho aqui, e aí eu queria que vocês, são duas perguntas bem legais aqui, ó. Que conselho vocês dariam para quem está começando ou quer entrar nesse setor? Então a gente falou aqui que até o Kilder deu o exemplo aí do comando da máquina que instala, que o cara consegue ir lá muito próximo do içamento da carga. Então, assim, é algo, né, bem diferente, bem tecnológico. Então, essa geração que chega aí com esse apelo mais para tecnologia, então, uma coisa bacana. Mas que conselho vocês dariam aí para quem está começando ou quer entrar nesse setor? Para você que está querendo aí começar, a primeira coisa que eu falo, seja um apaixonado. Exatamente. Porque é lindo, o setor é maravilhoso, né? É muito bom, tem muitos resultados, tem muito benefício, mas você tem que amar. Senão é muito trabalhoso, tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, mas, né, com amor a gente consegue, né? Com certeza. Muito bom. Para quem quer operar aí, ame o seu equipamento. Boa. Acima de tudo, exatamente. O cara tem que entender que o equipamento dele vai ser a nova casa dele, né? A gente tem até operadores que de vez em quando posta foto ali limpando por dentro, falando, arrumou no escritório, limpando minha casa e tal. Olha que legal. Isso daí é legal de ver, porque uma pessoa que cuida do equipamento como se ele estivesse cuidando da casa dele, mantendo limpo, organizado, ajudando a ter as manutenções em dia, porque muita coisa ali, quem passa pra gente são os operadores, claro. Que são os nossos olhos na obra, né? Sim, a gente não tem como saber de tudo na obra. Então, o operador que gosta do seu equipamento, cuida, cara, ele vai ter muito sucesso no ramo, porque acaba sendo um diferencial. Legal, muito bom. Sim. Bom, e
essa pergunta é bem legal e aí eu acho que vou deixar um espaço para vocês. Então, ó, quem está nos assistindo, e vocês podem ter certeza, vai ter muita gente, né, que vai estar assistindo a gente aí, onde eles podem conhecer mais sobre o Grupo União. Quais os canais que vocês têm aí para conhecer? Não sei se vocês têm abertura para visitação, enfim. Onde que eles podem conhecer mais sobre o Grupo União? Ó, e eu já deixo a dica, é muito legal. Para quem gosta de equipamento, então... Bom, a gente tem o site, né, o Grupo União sjc.com.br, né, e o Instagram também, que a gente usa bastante ali, para colocar as coisas ali pro pessoal, né, Grupo União Oficial. Legal. E, cara, falando isso aí, né, de visita, é um sonho meu, né, eu tenho isso muito, muito forte lá. Quem vai, cara, eu faço questão de apresentar, de mostrar, de levar, de passear, né? A gente tem ali a gente utiliza na parte do segmento de pátio, né, para controle interno lá um quadriciclo, e a gente tem um brigão que a gente chama. Um parecido com um safari, assim, um safari de 11 lugares, assim, então a gente dá um passeio, eu dou a volta, então eu brinco, eu falo, vocês querem ter a experiência de ser rebocado ali, então o quadriciclo reboca o safarizão nosso lá e a gente faz um transporte. Então a gente tem essa você me parte. deve, hein? Você não andou comigo lá, pô, fez Ele eu dar uma pé no sol, cara. Ele não passou com isso aí, ó, senão eu tava não, lá. mas eu vou voltar lá, Volta lá que a gente faz questão, a gente tem a nossa área lá também da churrasqueira, então a gente faz um costelão de vez em quando, tem um foguichão. Olha, então, coisa boa. Só você alinhar. Coisa boa. É só você alinhar que a gente faz isso aí. Legal, que bom. Então, ó, fica a dica aí, ó. Instagram, qual que é o Instagram mesmo de vocês? Grupo União Oficial. Oficial. Isso. Beleza, e tem site também? Grupo União sjc.com.br. Beleza, legal. Aqui, senhores, nós temos uma tradição que é o nosso famoso ping-pong. Já ouviram falar dele? Já. Então, assim, ó, eu vou falando para vocês aqui algumas perguntas e vocês respondem com uma palavra para mim. Eu sei que vai ter coisas aqui que vai dar mais do que uma, não tem problema, tá? Estamos entre amigos. Então, eu vou fazer aqui, você responde, tá, Kilder? Começar da minha direita para a esquerda e depois o Lucas também, tá? Vamos lá. Um lugar inesquecível onde já operou um guindaste do Grupo União. Embraer. Embraer? Operação. E você? Qual que você acha? Pra mim foi na Serra da Tamoios. Serra da Tamoios. A gente fez o destombamento de uma carreta de gás GLP. Aquilo marcou porque eu tava lá acompanhando o dia, eu tava há pouco tempo na empresa. Foi uma loucura. Do nada, saiu um chamado no final da tarde. Eu não fazia parte do setor de movimentação nem nada, né? Mas, tombou uma carreta, o que chegou pra mim, tombou uma carreta na serra, a gente vai destombar. Eu falei, posso ir junto? Ele falou, certeza? Eu falei, não, bora. A gente foi, rodou a madrugada, foi um serviço de risco, né? Porque a carreta tava carregada de... Véspera de carnaval. Foi a sexta-feira de carnaval. Isso. Parou, tem notícia, parou a Tamoios por mais de 5 horas, a gente tava lá. Foi 2015, por aí, 14. Foi por volta disso aí mesmo. Então, essa operação foi 2 guindastes fazendo... extremo risco, né? Foi uma operação linda. Ali teve bastante risco, então acabou marcando bastante esse serviço aí. Muito legal. Um desafio que virou aprendizado. Cara, tem um tanque de água. Cara, foi um aprendizado maravilhoso. A gente fez uma ideia de peso na hora da operação dele para retirar um tanque antigo que estava de uma fábrica abandonada. E não era esse peso que a gente calculou, então a gente teve que trocar o equipamento, a gente teve que fazer todo um serviço, uma condição de segurança ali, aumentar, quase dobrar o equipamento para fazer esse serviço. Então, o serviço que era para ser de manhã durou quase 24 horas. Nossa, olha só. Legal. E para você, Lucas, um desafio que virou aprendizado? Bom, a gente tem bastante desafio, né, que a gente vai tendo aprendizados, mas o maior foi trocar a mesa de giro de um guindaste. Uau! Recente. Esse aí foi recente. Até a gente vem nessa linha de raciocínio do União Resolve, surgiu, obviamente que nem eu falei, a gente tem operadores que cuidam dos equipamentos, que são super atenciosos. Então o operador comunicou que estava sentindo uma folga na mesa de giro, bem leve. A gente foi acompanhando com o tempo, a gente viu que realmente havia um desgaste nessa mesa de giro. E era um serviço que a gente nunca tinha feito antes, né, na nossa manutenção, e é pouca gente que faz aqui na nossa região. Então eu até falei pro Kilder, falei, cara, é um serviço complexo e tal, mas eu acho que a gente dá conta. Ele falou, você acha ou tem certeza?
Falei, não, a gente dá conta. Legal. A gente, no União Resolve, a gente consegue resolver isso aí. Sim. Aí a gente tem parceiros que mexem com guindaste, foi dando dicas e tal. Então foi um serviço muito complexo e depois no final a gente conseguiu executar com êxito total, ali ficou perfeito. Então Que legal. foi um serviço que marcou, eu tenho certeza que vou lembrar por muito tempo. Sim. Pessoal, eu estive lá na empresa e eu até peguei uma situação que eles estavam mexendo num baita de um pistão, né? O pistão, imagino que ali é só desafio um atrás do outro, né? Muito legal. Uma palavra que define o Grupo União. Resolve. Resolve. Você, Lucas? Resolve. Tá bem alinhado a equipe, né? Um equipamento que você admira lá na empresa. O guindaste articulado. Tá. E você? Guindaste articulado, não tem como. Legal, muito bom. Um sonho profissional, Kilder. Cara, é ver uma pessoa desconhecida ver meu equipamento e falar lá, o Grupo União. Legal. Acho que vai impactar bastante. Né? Boa. E você, Lucas? Marca, né? Bom, sonho profissional. Também, a gente segue essa linha de raciocínio que é a empresa crescendo, a gente cresce junto. Legal. Então até a gente acaba alinhando as ideias, né, dessa parte de marketing, da gente tá sempre vestindo a camisa da empresa. Então creio eu que tanto o sonho dele como o meu e de muita gente que está lá dentro é ver isso aí, a empresa chegar num patamar de que, igual ele falou, o cara viu simplesmente o logo ali da empresa sem o nome, já sabe que é Grupo União. Legal. Que coisa boa. De cinza. Com a nossa cor, padrão. Ali, legal, hein? Muito bom. E um hobby fora do trabalho. Eu acho que tá com a família. Minha filha, minha mulher ali, um churrasco e cerveja, não tem nada melhor. Tá boa. E você, Lucas? O hobby principal é trilha de moto. Nós somos da trilha, né, Lucas? A gente gosta de acelerar a moto. Exato. O Kilder era trilheiro também, mas era a mulher cortou. E a mulher cortou? Eu descobri que eu não quero mais. Entendi. Exatamente. Legal. E a última pergunta aqui, que eu acho que é a mais impactante, né? Uma dica de ouro para quem quer trabalhar com guindaste. Cara, eu acho que para quem quer trabalhar com guindaste, o ponto principal é paixão da operação, né? Se apaixonar pelo serviço, pela operação, porque como eu falei, não é uma coisa simples, fácil, né? Exige atenção, exige coragem, mas se você gosta, cara, isso aí é detalhe. Legal. E para você, Lucas? Bom, sigo no mesmo raciocínio. E para quem gosta, corre atrás de se especificar, se qualificar, porque eu acho que não só nessa parte operacional, mas em todos os setores do Brasil hoje tem essa dificuldade de profissionais. A gente vê o profissional hoje está escasso no mercado, né, que a gente fala, tanto no setor de manutenção, como nos operadores, nos motoristas. Então, a pessoa que tem ali um gosto, uma paixão por movimentação de carga, caminhão, guindaste, manutenção, procura se qualificar, busca treinamento, busca empresas que ajudam na qualificação, porque é sucesso garantido futuramente. Eu acho que um detalhe importante até que me fez lembrar é entender que esse negócio de fazer uma função só, você nunca vai para frente. Exatamente. Cara, se permita a fazer mais, aprender mais. Cara, nossa, eu sou guindasteiro, eu não posso ajudar, o que eu vou aprender se ajudando, sinaleiro? Cara, querendo ou não, sempre aprende, né? Ninguém é grande o suficiente que não sabe, ninguém é pequeno que não possa ensinar. Exatamente. Então, acho que o ponto principal é se permita a aprender, a estar disposto a fazer acontecer, a resolver, que eu acho que hoje, como ele falou, tá muito difícil por conta que as pessoas não estão entendendo que a gente tem que, a gente tá ali para resolver, não tem essa. Legal. Bom, senhores, quero agradecer de coração a presença de vocês aqui. Para mim foi um aprendizado fantástico o dia de hoje aqui, né? Aprender bastante sobre o setor de vocês aí. É algo que eu gosto, né? Então, assim, eu acho que não tem nenhum engenheiro que não gosta de equipamento, né? Então, mas eu tenho certeza que também conectou bastante o nosso público aí e vai fazer a diferença na vida dos nossos seguidores aí. Então, muito obrigado. Quero agradecer você também em casa que esteve conosco aí, participando desse programa. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão que você tiver para mandar para os nossos amigos aqui do Grupo União, pode postar embaixo do vídeo aí que a gente manda para eles, que eles com certeza eles vão responder. Com certeza. Tá bom? Então, muito obrigado. Desejo a vocês aí que a gente possa, como vou pegar a fala do Kilder, a gente se permitir aprender. Então, é um setor fantástico aí. Então, um forte abraço, até mais. Valeu, obrigado. Alô.